Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira ainda gelada. Está começando a esquentar, 19 graus agora, dia 25 de maio. Eu quero a sua companhia, a sua participação aqui com a gente. Bom dia, Haroldo, tudo bem? Bom dia, Nayara Moura, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. Excelente terça-feira e de boas novas. Sempre estamos precisando de notícias novas, de notícias boas, gente. É isso que a gente quer para aquecer a nossa alma e nos dar esperança, né? Esperança sempre, a gente nunca pode desistir. Vamos então com imagens do trânsito através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, dar uma conferida, uma espiadinha em como está o trânsito agora cedinho, ainda bem cedo. A gente já tem as câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Aí a gente tem a Miguel Sutil, próximo à rotatória da Ponte Nova. Trânsito bem tranquilo, quase não tem carro na rua ali, né? A câmera mudou agora, olha, mostrou ali a rotatória, a bola da Copa do Mundo. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente lembra do VLT, Mobilidade Urbana, né? Poxa vida, um sonho que ainda não aconteceu e nem sei se vai acontecer. Temos aí sentido Várzea Grande também, Ponte Nova, tranquilíssimo trânsito, mas claro, ontem a gente mostrou aqui no A Notícia de Frente, ainda bem escuro esse horário por conta do tempo nublado. Agora olha só, 6 horas e 5 minutos já está clarinho, quer dizer que hoje vai fazer sol, viu, gente? Pode devolver o casaco pro armário que acabou o frio. A gente já viu aí pelo dia, né? É verdade, ele só ameaça, vai embora, né? Olha só o sol já querendo sair ali, viu? A gente tem esse ponto, qual que é? A Barão de Melgaço, né? Com a Miguel Sutil aí na região central, bem tranquilo, né? No porto, bem tranquilo. Agora, nesse horário, depois fica um movimento bem maior de carro. A gente sabe que a partir das 7 horas a coisa pega. Essas são as imagens da Secretaria de Mobilidade Urbana. A gente tem a trincheira Walter Rabelo, aí também com um trânsito bem tranquilo, neste horário, ainda com pouco movimento de veículos. Daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês do trânsito, gente, através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, mas você pode perceber, né? Trânsito tranquilo e céu já mais claro, ou seja, tchau frio. Tchau frio. Só ameaça aqui em Cuiabá assim, olha, vai fazer frio. Passou, né? Temos a Avenida do CPA. Quando a gente fala, eu vou falar que os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana rodam. Tô brincando, gente, eu sei que é automático. Mas, ó, vazia a Avenida do CPA, Historiador Rubens de Mendonça, tranquila, nem parece aquela Avenida do CPA de 8 horas da manhã, hein? Exatamente. Muito tranquilo, canteiro aí central. Você viu como está arborizado? Muito tranquilo. Você lembra como que era? Por conta do VLT, eu falei do VLT ainda há pouco, né? Exatamente. Você lembra que Cuiabá deu tchau. Já arrumou, mas Várzea Grande está naquela situação, por quê? Está judicializado, não pode mexer. Exatamente, mas não sei se você percebeu, ou vem percebendo, isso é muito importante, as transformações que algumas obras na cidade, executadas pela Prefeitura de Cuiabá, isso é fato e é perceptível, né? O quanto já melhorou o trânsito em algumas regiões por conta exatamente dessas rotatórias, desses viadutos, né? Você vê que uma cidade, quando é planejada, por exemplo, esse final de semana eu estive em Campo Grande, né? Campo Grande tem as ruas largas, é uma cidade planejada, tem as ruas largas, você vê que realmente é muito arborizada, está muito bonita Campo Grande, né? Muitas árvores para todo lado, o que eu realmente sinto muita falta aqui, porque aqui em Cuiabá é dita como cidade verde, mas de verde mesmo você vê que não tem muita coisa ainda não. E por piorar a situação, nós tivemos a época, por exemplo, do VLT, que é essa região toda aí que tinha árvore, né? Você lembra, né? Aí República do Líbano, só para a gente falar, trânsito também bem tranquilo ali para o Parque das Águas e ali para a Guia e para a estrada de Chapada MT-251, tranquilo, né? Aí as poucas árvores que nós tínhamos, né, foram retiradas, cerca de 2.500 árvores foram retiradas por conta do VLT, né? E isso não foi recolocado, não foi plantado, não foram plantadas novamente. Então, Cuiabá realmente precisa de um choque de gestão nesse sentido, para fazer com que a infraestrutura da cidade cresça, se desenvolva, tenha toda uma estrutura urbanística aceitável, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo pense na sustentabilidade, pense em transformar uma cidade que seja para todos, né? Em que a gente tenha uma certa qualidade de vida. Eu acho que Cuiabá poderia ser muito mais bonita se tivesse sido muito mais cuidada nesse sentido.
Não, mas cresceu também, né? A gente não pode Sim. ver só o lado ruim da coisa. A Copa trouxe Sim, claro. várias obras de mobilidade urbana, essas trincheiras aí, Sim. os viadutos que vieram desafogar o trânsito em várias regiões que a gente sabe como que era antes. Tudo bem, avançou bastante no que tange a mobilidade, falta ainda muito avanço, principalmente a respeito dos transportes públicos. Até hoje ainda não temos novos ônibus rodando ali da licitação do ano passado. A gente entende, estamos vivendo uma pandemia, mas a população está padecendo. Quem precisa do ônibus, quem precisa do transporte público em Cuiabá e Várzea Grande padece nesse momento. Exatamente. Com superlotação, com ônibus sucateados, enfim, todos conhecem essa realidade. Mas a gente viu ali nas imagens da câmera da Secretaria de Mobilidade Urbana, mudou bastante a cara de Cuiabá, né? Onde estava o VLT, você viu que Cuiabá resolveu fechar, plantou de novo e a gente já tem outra visão diferente de Várzea Grande. O que eu percebo, a sensação que eu tenho, assim, ainda tem muito concreto e pouca natureza. Eu acho que a gente podia ter mais natureza, né? Mais árvores plantadas, né? Algumas praças, alguns parques em Cuiabá realmente foram feitos, inclusive na gestão Mauro Mendes, que mudou a cara da cidade, fez com que a cidade ficasse um pouco mais agradável. Mas eu acho que a gente está no caminho certo para poder realmente transformar a cidade em uma cidade muito mais acolhedora, né? É isso aí, gente. Olha, e vem junto, participe, o telefone, o WhatsApp, daqui a pouco a gente põe aí na sua tela, ali ó, na sua tela, o WhatsApp aí na sua tela. Então, manda mensagem aqui pra gente, seja também um dos nossos comentaristas, um comentarista aqui do A Notícia Diferente. A sua participação, claro, é o ponto-chave desse programa, né? O que a gente mais gosta, o que a gente mais quer é a notícia principal. E claro que o programa está recheado de informação, a gente já vai começar falando aqui sobre uma coletiva virtual do governo do estado de Mato Grosso, que anunciou aí a conquista nota A na capacidade de pagamento junto ao Tesouro Nacional. A repórter Nayana Bricá vai explicar para a gente o que muda para o estado com essa colocação. Vamos acompanhar. Na coletiva de imprensa realizada de forma virtual, o governador Mauro Mendes falou sobre o salto de Mato Grosso, que alcançou nota A na capacidade de pagamento classificada pelo Tesouro Nacional. O estado, antes, era classificado como nota C no ranking. Segundo o governador, só mais 2 estados do país ocupam essa colocação nacional. Testemunho de empresários relatando esse feito que em 48 horas de preencher via eletronicamente um site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 48 horas de ter um deferimento do seu incentivo fiscal. Isso está virando case nacional. Isso está percorrendo as rodas, as grandes e médias e pequenas rodas empresariais do nosso país. Isso traz novos investimentos. Segundo Mauro Mendes, a reforma administrativa, a renegociação de dívidas, o combate à sonegação fiscal, o novo FETAB e também o corte de gasto da gestão pública possibilitaram esse novo momento fiscal do estado. Tudo aquilo que o governo comprou, empenhou ou liquidou e não pagou. Entretanto, há que se observar que nas nossas contas bancárias tem um saldo financeiro muito maior do que isso que nós tínhamos de resto a pagar. Isso que é importante. Por isso que nós chamamos de virada, porque em anos anteriores, o que nós tínhamos escrito de restos a pagar era maior do que nós tínhamos de dinheiro no caixa do governo do estado. O ano passado, embora nós tenhamos 1,8 de empenhos, às vezes não liquidados, às vezes até liquidados e não processados e pagos, nós tínhamos um saldo financeiro nas diversas contas, tanto fonte 100, quanto nas contas vinculadas de saúde, educação, MTPAR, Sinfra, são diversas contas vinculadas em valores muito superior a esse restos a pagar. A análise leva em consideração o endividamento, a poupança corrente e a liquidez no estado. Na prática, Mato Grosso passa a ter mais acesso ao crédito e, de certa forma, atrai mais investidores, o que movimenta a economia, gerando emprego e também renda para todo o estado. O estado recuperou a sua capacidade de investir, ele tem hoje condições de implementar programas importantes de repasse aos municípios, ações importantes que foram implementadas
né, para o enfrentamento à pandemia e o auxílio emergencial, que é também mais uma demonstração da capacidade do dever que o Estado tem de implementar ações em prol daqueles que precisam do apoio do governo do Estado do Mato Grosso. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. É perceptível, né? É perceptível. Você pode até negar, pode até dizer que o governo do Estado do Mato Grosso tem algumas deficiências com relação às ações sociais. Mas da forma com que Mauro Mendes pegou o Estado e da forma que Mauro Mendes hoje gerencia este Estado, sob o ponto de vista de infraestrutura, sob o ponto de vista de contas a pagar, contas a receber, ou seja, né, as coisas ligadas à área da economia, da finanças, da área de finanças do Estado realmente melhorou bastante. Tudo isso consequência de medidas muito bem estruturadas, muito bem estudadas lá atrás. Eu me lembro muito bem, logo no começo da gestão, no mês de janeiro ainda na era, ele propôs aquele pacto para o Mato Grosso, né? Algumas medidas ácidas que teria que ter, sobretudo, o apoio da Assembleia Legislativa para que essas medidas pudessem ser colocadas em prática. Foi criticado nesse sentido à época, mas acabou fazendo, de certa forma, colocando em prática algumas ações com muita competência por parte do Rogério Gallo, que resultou exatamente nisso. Aí veio a pandemia. A pandemia esperava-se que realmente o Estado do Mato Grosso poderia sucumbir, assim como outros estados, ou a maioria dos estados no Brasil todo. Pelo contrário, um dos poucos estados que realmente conseguiu manter, ou até mesmo aumentar as suas receitas, foi o estado de Mato Grosso. Isso por conta de segmentos que cresceram com a pandemia, né? E acabou administrando muito bem os recursos. Se de um lado o governo é altamente eficaz, né, nessas ações ligadas à infraestrutura, gerenciamento, área econômica, por exemplo, do outro lado deixa muito a desejar, porque falta um pouco de sensibilidade, porque nós temos situações muito delicadas com relação, por exemplo, aos aposentados, aos professores, né, que estão aí passando uma dificuldade muito grande por conta exatamente dessa questão da pandemia, com relação a vacinas, dos aposentados com relação à taxação lá, né? O desconto de 14%, que ainda está enrolada essa história toda, quer dizer, então, quando se fala em capital humano, que é o maior capital que um Estado pode ter, realmente, nesse ponto, deixa a desejar. Mas eu, particularmente, acho que o governo do Estado tem todas as condições de, principalmente, adotar, neste ano ainda, ações que possam dar uma equilibrada na situação e deixar um pouquinho mais confortável para os servidores públicos no estado do Mato Grosso. Você tocou num ponto que o nosso telespectador toca neste exato momento. Vamos aqui a mensagem de WhatsApp. Bom dia, bancada. Ficou fácil para o governador atingir essa nota massacrando os funcionários públicos, aposentados e pensionistas. O social não existe no dicionário dele, apenas a palavra lucro, enquanto outros poderes nadam em dinheiro. Foi muito bem observado tanto por parte do Haroldo quanto do nosso telespectador. Agora é preciso olhar o social. Exatamente. Porque aquele dinheiro do MT, Desenvolve MT, falávamos disso aqui ontem, não deu para quem queria e não ajudou realmente quem estava precisando, Haroldo. Perfeito. Falta uma estratégia maior, uma ajuda maior. Tem que pensar, aquele auxílio para quem vive em extrema pobreza, ótimo, excelente. Quem não tem nada é muita coisa. Mas tem que ampliar isso, gente, porque tem gente também que não vive em extrema pobreza, mas que não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo alimentar a família, não está conseguindo comprar remédio, não está conseguindo viver. Exatamente. Do ponto de vista de eficiência de gestão, né, você toca no ponto fundamental na era, né? A eficiência na área de infraestrutura funciona muito bem, mas deixa muito a desejar a área social. E é exatamente nesse ponto que o nosso telespectador toca e é perceptível pela sociedade. Você fala assim, mas o governo está ajudando com o auxílio emergencial 100 mil famílias. Sim, é uma ação importante, sem dúvida, uma ação importante que teve iniciativa da primeira-dama. Né? E foi adotada, foi feita, houve uma tentativa por parte do Executivo de ter outros parceiros nesse sentido, para poder aumentar esse recurso, mas não conseguiu, o que eu acho lamentável. Nós poderíamos ter aí outros poderes com saúde financeira também, com um lastro financeiro muito bom, para poder ajudar essas famílias, e nós não conseguimos, né? Eu digo nós porque sou matogrossense e acredito no Estado, né? Então o governo deixa muito a desejar exatamente deste lado da sua gestão. Mas tem todas as condições de realmente melhorar. Acho que bateu cabeça bastante com relação aos professores, com relação
ao ensino remoto, né? Nós apontamos por várias vezes aqui as dificuldades dos alunos em ter condições e acesso aos materiais, a qualidade da aula seria péssima, nós alertamos e falamos por várias vezes, né? Mas falta exatamente isso, né? A visão do Mauro Mendes é uma visão empreendedora, inovadora, que é uma qualidade fundamental para o empresário, né? Mas ele não pode se esquecer também que o bom empresário não é só aquele que maximiza lucros e pensa no crescimento da sua empresa como um todo, sob o ponto de vista lucrativo, de renda, né? De rentabilidade. Ele tem uma outra responsabilidade que é infinitamente maior que essa, que é, sobretudo, a responsabilidade social. Responsabilidade social é dar condições para que as pessoas que vivem neste estado realmente possam ter orgulho de viver aqui, em condições de viver e não de sobreviver, como muitos estão passando nesse exato momento. Então, olhar para as pessoas que têm menos condições, olhar para as famílias mais pobres, também é uma ação muito importante, para não dizer fundamental, para que a gestão realmente do Mauro Mendes e a sua equipe seja chancelada com a melhor gestão dos últimos tempos. Vamos a mais participação. Estou assistindo o programa. Professor Haroldo, que isso? O governo Mauro Mendes, vamos colocar aqui na tela, por favor, as mensagens de WhatsApp? Estou assistindo o programa, professor Haroldo, que isso? O governo Mauro Mendes aumentou o imposto de tudo. Como não arrumar a economia desse jeito? É o Ozelito de Peixoto de Azevedo. Então, Ozelito, você tem razão, né? Todo governo que não consegue achar caminhos, né? É mais fácil aumentar impostos do que achar um caminho criativo, achar uma saída de gestão que possa solucionar um determinado problema. Todas as vezes que o governo é incompetente, essa palavra é pesada, mas ela é importante nesse momento, né? É incompetente para resolver alguma falha, algum buraco em sua receita, ele acaba aumentando os seus impostos. Não é o melhor caminho, mas infelizmente muitos governos adotam exatamente isso. Aí sobra nas costas de quem tem pouco. Sobra nas costas de aposentado, sobra nas costas de servidor público. E nesse momento o governo vai enfrentar um desgaste, porque se ele está mostrando que as contas estão no azul, está tudo muito bonito, é um bom pagador, tem nota A população vai começar a cobrar do outro lado também. Com certeza. Com certeza. Se você é nota A, governo do estado, então ajude quem precisa. A gente não quer, algum deputado falou isso, nem lembro quem foi, a gente não quer ponte, a gente quer comida nesse momento. Você tocou num ponto importantíssimo, né? A gente não quer ponte, a gente quer comida. Por quê? Não adianta, eu falo isso aqui reiteradamente, já falei por várias vezes, é muito importante, não adianta nós sermos um estado referência em exportação de soja, de algodão, de tudo isso, um estado rico. Nós batemos recorde na produção de alimentos e temos aí uma situação considerável de centenas, né, de famílias que estão à beira de uma vulnerabilidade muito grande, sem ter o que comer. Um estado desigual, né? Um estado desigual. A gente precisa equilibrar melhor esse estado, né? Não estou botando a culpa em ninguém, muito menos no agronegócio, porque eu acho que o agronegócio é importantíssimo para o estado. Não, essa não é a questão, é outra, certo? É muito maior então, quer dizer, que isso. É muito maior que isso. A gente precisa aprender, né, a cuidar dos cuiabanos, a cuidar dos mato-grossenses, diminuindo um pouquinho a injustiça social e a desigualdade social. Deixa eu colocar aqui, falei do empréstimo do Desenvolve MT, tem gente aqui que ainda está com problema, é a Michele, até hoje não conseguiu empréstimo, fica só em análise, acho que foi só uma promessa, vocês poderiam ver isso, estamos vendo, viu, Michele, mas a situação realmente está complicada junto ao Desenvolve MT. Você vê que a iniciativa é boa, né, Nayara? Boa, mas não adianta não só adianta. Divulgar. O problema é o seguinte, a iniciativa é boa, eles tem que fazem... dar certo. Tem que dar certo. Pôr para funcionar. Eles fazem uma propaganda danada. Você lembra disso, né? Sim. O recurso para o pequeno, para o meio. Enche de esperança. Enche de esperança, bem isso mesmo. Enche de esperança, aí não funciona. Só mandar um abraço aqui para o repórter Chico Telo, acompanhando a notícia de frente, sabe de onde? Nova Mutum, mandou até uma fotinha aqui pra gente. Chico, um abraço. Um beijo para você, meu querido. Um abraço. Como que tá aí Nova Mutum também geladinha, igual aqui, Cuiabá? Que aqui tá geladinho. Que tá? Mas vai esquentar, gente, você já viu, né? Hoje de manhã, solzão já começando a querer aparecer. Olha, e agora a gente vai ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer informações para a gente sobre a reabertura das inscrições para o concurso da Câmara Municipal. Concurso, que já está em um tempo aberto, já tem um tempo que está aberto.
e fica só se arrastando. O pessoal está na expectativa, claro, os desempregados, os concurseiros aí à espera do concurso da Câmara de Cuiabá. Então vamos saber as informações com o João Fernandes. João, temos o João aí na tela já? Já! E aí, João, bom dia! Oi, Nayara, bom dia para você, bom dia também para o Haroldo, para quem está em casa, uma ótima, uma excelente terça-feira. Pois é, esse anúncio foi feito ontem pela Câmara Municipal, você fala que se arrasta, de fato se arrasta mesmo, e tudo isso por causa da pandemia. Agora, atendendo uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a Câmara Municipal então vai anunciar hoje, colocar ainda este mês, aliás, no Diário Oficial de Contas, esse edital, né, marcando uma data para esse concurso. Portanto, isso é um cumprimento às recomendações do Tribunal de Contas e tudo isso, como você falou, e motivado pela situação da pandemia da Covid-19 aqui no município, no estado também. Além dessa reabertura das inscrições, o concurso contará também com nova data para a realização das provas objetiva e discursiva. A retificação do edital com todos os detalhes a respeito dessas mudanças deverá ser publicado então até o final deste mês no Diário Oficial. Esse edital prevê 13 vagas, sendo 6 para técnico legislativo, aí precisa de nível médio, 6 para analista legislativo, nível superior, e uma para controlador interno, também nível superior. Além disso, o atual edital também prevê formação de cadastro reserva para o cargo de contador nível superior. Agora quem está em casa pergunta para a gente, né? 13 vagas, e o salário? Os salários, eles variam de R$ 3.700 até aproximadamente R$8.000. Então, quem quiser detalhe, é bom ficar atento aí ao Diário Oficial da União para poder, na verdade, o Diário Oficial de Contas, para poder ter os detalhes, saber como é que participa desse concurso, o que tem que fazer. Então, só ficar de olho. Esse edital deve ser publicado, portanto, até o final deste mês. Já já eu volto, Nayara, para falar de um assunto que a gente discutiu aqui. Você lembra, você e o Haroldo, vocês lembram que a gente falou aqui da Coronavac, que foi divulgado um número para concluir a segunda dose? Então, a gente até suspeitou aqui de uma conta errada. Pois é, estava errado mesmo, viu? E eu vou explicar daqui a pouquinho qual que é a diferença desse número divulgado pela Prefeitura para concluir aqui a vacinação para a segunda dose da Coronavac e o número real. Olha, muito diferente, viu? Já já eu explico e falo também que a ocupação de UTI volta a subir e tem cidade já faltando leito. Já não tem leito em algumas cidades. Eu explico tudo já já, Nayara. Pois é, notícias difíceis, né, João, que você vai trazer daqui a pouquinho, mas sobre a vacina, com certeza a gente vai identificar aí uma atrapalhada da Prefeitura. O João vai falar mais disso daqui a pouco para a gente. Obrigada, viu, João? Daqui a pouco a gente volta com o João Fernandes, vai falar de vacina, de dados da Covid-19. E antes da gente ir para o intervalo, eu quero ir para o GD, Portal Gazeta Digital. Vamos aqui para o GD, para o Portal Gazeta Digital, falar de um assunto que eu fiquei abismada, Haroldo, te confesso. Juiz proíbe delegado de atacar MPE e nega bloqueio de bens de Stringueta. O juiz da Terceira Vara Civil de Cuiabá, Luiz Octávio Saboia Ribeiro, determinou que o delegado Flávio Stringueta não faça novos ataques aos membros do Ministério Público do Estado, sob pena de multa de R$ 5.000. A decisão foi publicada ontem, segunda-feira, e atende ao pedido da Associação Mato Grossense do Ministério Público. A associação ingressou com uma ação coletiva de indenização por danos morais, exigindo que a Justiça determinasse de forma antecipada o bloqueio de bens de Stringueta pela repercussão do seu artigo de opinião, em que criticava o MP por compra de 400 aparelhos smartphones no valor de 2 milhões. Que isso, é censura? É censura. É censura? É assim? Se a estão Justiça fazendo acata esse tipo de censura? Pois é algo que é inadmissível, né, Nayara? Você vê... Eu juro uma para situação você, como quando essa. eu li, eu voltei na notícia, eu li de novo e custei acreditar. Exatamente. Então, veja bem, se eles estão punindo, de certa forma, um delegado por sua opinião, né?
sobre a questão, o posicionamento do Ministério Público Estadual. Imagine um jornalista. Né? Imagine um jornalista. Eu, por exemplo, eu não posso falar absolutamente mais nada sobre a questão do Ministério Público Estadual e já falei por várias vezes, dei a minha opinião em situações eles também entraram na justiça contra você? Não, eu estou dizendo, mas veja bem, se eles fazem isso com um delegado, imagine com um jornalista, com um professor que está dando a sua própria opinião. Você está entendendo? Quer dizer, é simplesmente inadmissível essa situação. Você estar tolhido de dar a sua opinião em determinadas situações que, à luz da opinião pública, é sobretudo um assinte. Você vai me dizer, por exemplo, que as questões dos smartphones em meio à pandemia não é algo que realmente possa chamar a atenção da sociedade. Então, só existem dois caminhos, vai dizer Sócrates. Quando você é tolhido da sua opinião, né, por conta exatamente de críticas que você faz, muitas vezes de sugestões que você faz, algo que você não concorda, né? Isso é algo importante na democracia, para que você realmente possa expor, desvelar as suas vontades, né, a sua opinião e contribuir com a sociedade. Você pode até não aceitar a opinião alheia, né, mas você precisa respeitá-la. Isso é muito importante, né? E achar um outro caminho. Quando você não tem essa prerrogativa para poder dar a sua opinião, só existe outro caminho, o caminho da ironia, vai dizer Sócrates. Eu vou dizer o seguinte, olha, que espetáculo, hein? Que espetáculo! Parabéns ao Ministério Público, gastar milhões em smartphones, parabéns ao Ministério Público. Esse é o caminho. Aí ele não pode me punir, ele não pode me processar, porque eu estou agindo com a ironia, vai dizer Sócrates, né? Quer dizer, você acha que a gente precisa retroceder 400 anos antes de Cristo para poder exatamente dar a sua opinião, achar caminho em meio a uma censura como essa? Isso é o cúmulo do absurdo. Estão achando que eles são quem? Para agir dessa forma? Bom, eu vou parar aqui e falar, porque daqui a pouco vão começar a Não, mas a gente não pode se sentir medo, é algo se impressionante à frente desse tipo de situação. Sabe? A sociedade como um todo ficou indignada. É um momento que todo mundo, a gente estava na explosão da pandemia, a incerteza muito grande, o pessoal com o comércio fechado, e a gente se depara com uma notícia dessa. Como não criticar? Como? Como não comentar uma notícia dessa? E claro que alguns se sentem muito mais feridos. Eu já entrevistei o delegado Stringheta e ali naquele momento ele disse claramente que ele não era delegado, ele não assinou como delegado, ele não colocou Flávio Stringheta delegado, ele colocou Flávio Stringheta apenas, cidadão. Pagador de imposto, tem CPF, enfim, quer dizer que ninguém pode separar a imagem nesse caso, a gente fica sem entender. E realmente dá receio a algumas pessoas, mas a gente como imprensa não pode se calar diante disso. Porque quando você fala Ministério Público, subentende-se que é algo que está a serviço da população, né? A serviço da população. Só que, veja bem, me parece que algumas posições de alguns órgãos, de algumas instituições, são posições completamente assim, fora do quadrado, sabe? O povo lá e nós aqui. São deuses, né? E não se misturam, sabe, com a população, não se misturam com as mazelas da maioria da população. Então, isso é um problema muito grande. Estão acima, sabe? Né? Estão acima. Vivem numa casta de privilegiados, sabe, que simplesmente ignoram. Boa parte da população passa a ser invisível, né? Somos invisíveis a essas pessoas. Tanto é que, em meio a uma pandemia como essa, para eles tanto faz como tanto fez, apenas lutam para sobreviver, né, e ter segurança. Fora isso, com relação a questões econômicas, financeiras, não passam por necessidade nenhuma. E aí se alguém Entendeu? pergunta, e aí, mas calma, a gente não tem culpa, é merecido, passamos no concurso, tá? Não é só essa questão, porque tem gente levantando aqui salário, é a questão da omissão à frente de vários problemas que estamos vivendo. O transporte coletivo, o Ministério Público entrou com uma ação contra os empresários do transporte coletivo Nunca por conta ouvi da falar nesse superlotação. sentido. Outras situações que a gente tem vivido aqui por conta dessa pandemia, você viu a ação efetiva do Ministério Público? Não, ou eu só nunca a investigação? Nunca vi. Eu vi coisas, venho vendo coisas muito mais graves, mas muito mais graves do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, envolvendo gestores, entendeu? Envolvendo deputados, envolvendo pessoas importantes, e você não vê resultado algum. Absolutamente resultado algum do Ministério Público, porque falta coragem, é isso? E aí você pensa, além de censurar, além de entrar com pedido de censura, a associação, vergonhosa essa atitude da Associação do Ministério Público de Mato Grosso, ainda pediram bloqueios de bens
do delegado? Eu não, olha, eu vou É te falar, eu caça tenho às dificuldade de bruxas? entender isso. É caça às bruxas? É isso É. mesmo? Eu não sei, eu acho que tem algo pessoal nessa história toda. Com certeza. Existe um poço de vaidades, né? E a luta, a briga, eles perdem o objeto da questão, tanto é que essa, para mim, esse tipo de atitude é um desvelamento exatamente disso, né? Não dá para tolir alguém de opinião. Então, a gente, por questões de vaidade, você acaba atingindo diretamente o sujeito, no caso específico do Flávio Stringheta. Infelizmente é assim, né? Por conta de vaidade, eles acabam fazendo algum tipo de perseguição a alguém, né? Ou a algumas pessoas, de forma desnecessária. Essa aí é a mazela do ser humano, né? A pobreza do ser humano, a pequenez do ser humano, que se acha dono do mundo e acaba tomando atitudes como essa. Vamos colocar aqui a participação do nosso telespectador. Bom dia, professor Arruda, você está certo. O STF deu o pontapé inicial para esse tipo de censura que o Ministério Público está praticando contra o delegado. É o Robson Pereira. Essa aqui é pior do que o STF, né? Que se acha... Tem mais gente aqui participando. É o Judiciário protegendo o MP e o MP protegendo o Judiciário. Vergonha, diz aqui o nosso telespectador. Aí o povo diz, né, que obrigado pela crítica, só assim este país pode mudar, ninguém pode calar a boca da imprensa, diz o nosso telespectador, e a gente volta, né, para a importância do papel que a imprensa tem, principalmente diante de situações como essas. Bom, agora 6h35, vamos para o intervalo, nosso primeiro intervalo, vamos para o nosso primeiro intervalo, claro, dando uma conferidinha como que está o trânsito agora na capital através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Você tem aí a Miguel Sutil, a rotatória que vai para o Centro de Eventos do Pantanal, Parque Mãe Bonifácio ali. Olha céu bonito, gente, parece pintura. Que céu lindo que esse Mato Grosso tem, meu Deus do céu. Parece que foi feito à mão, né? Foi sim, por Deus, né? Olha que lindo, o sol querendo nascer ali, as nuvens. Trânsito bem tranquilo ainda, né? Daqui a pouco a coisa pega. A gente já volta com a notícia de frente.